dos maiores renovos que Deus fez. Uma das maiores renovações que Deus fez é assim, sabe, dentro de uma lógica humana. Deus destrói tudo, Deus acaba com tudo para poder renovar e começar de novo. E eu tenho dito aqui, queridos, no altar, dentro daquilo que Deus me deu, dentro do pensamento que Deus me deu, que renovo não é novo. Novo é diferente de renovo. Amém, queridos? Tanto que Deus ele não fez uma nova terra, mas Ele renovou aquilo que já existia. Quem está me entendendo, diga amém. Então entenda que renovo não é novo. Renovo é realmente renovar. Então quem sabe aqui no nosso meio hoje, tem alguns irmãos, algumas irmãs, algumas casas, algumas famílias que estão precisando de um renovo, queridos. Precisando de um renovo, porque foi exatamente isso que Deus fez naquele momento, quando Ele pega Noé com a família, manda construir uma arca, Ele constrói uma arca, um casal de cada animal, coloca dentro desta arca, mas pastor, mas e o restante? O restante é o restante. Olha aqui para mim um pouquinho. Para ser renovado, querido, você tem que estar dentro da arca. Porque aquele que estava de fora, tudo que ficou para fora da arca, morreu, foi destruído. Então nós precisamos o quê? Estarmos com Deus, com Jesus Cristo, dentro da arca, para que nós possamos fazer parte do renovo. E quando nós olhamos para esta palavra renovo, e eu vou ler aqui depois mais alguns livros da palavra do Senhor, falando sobre renovo, a gente olha para essa situação, para essas palavras, e a gente se sente assim até animado. Mas o que nós precisamos entender, queridos, e no momento quando Deus me deu essa direção, eu fiquei feliz também, fiquei contente, mas conforme eu comecei a ler, que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, Suzy, o que é o renovo, eu comecei a ficar com medo, eu falei, Jesus, mas como é que pode? Porque, queridos, quando existe um renovo, é porque alguma coisa vai ter que morrer, alguma coisa vai ter que ser cortada, alguma coisa vai ter que ser tirada. Quem está entendendo, diga amém. Então, entenda bem o que eu estou dizendo, 2024 é o ano do renovo para esta igreja. Mas quem sabe lá na tua casa, quem sabe na tua família, como na minha casa, como na minha família, estamos precisando de um renovo. Estamos precisando renovar, queridos, algumas coisas. Quem sabe nós estamos perdidos, ou ainda estamos perdidos no ano 2023, com o pensamento, com o desejo, com algumas coisas, ainda que nós trouxemos do ano de 2023 para o ano de 2024, queridos. Então, renovo é realmente renovar, vai ter que cortar algumas coisas, vai ter que tirar algumas coisas, talvez vai ter que morrer algumas coisas dentro de mim e dentro de você, para que nós sejamos verdadeiramente, queridos, o quê? Renovados. Porque o renovo é muito fácil, é muito bonito eu falar de renovo, mas é difícil eu viver um renovo. Porque nós estamos tão acostumados muitas vezes com o nosso cotidiano, tão acostumados no nosso dia a dia, que tem coisas dentro de nós, que tem costumes nossos, que tem vícios. Pastor, mas o crente tem vício? Tem. Tem crente viciado, sim. Ah, mas não bebe, não fuma, mas espera aí, o vício é só isso? Não, existem outras coisas e outras situações que nos levam, queridos, a estarmos presos, a estarmos prisioneiros e não conseguirmos o quê? Sermos renovados. E é isso que nós precisamos entender, que o renovo, ele vai trazer dor. O renovo, ele vai trazer o quê? Dificuldade, porque estamos acostumados e muitas vezes nós estamos tão acostumados. Está tão bom naquela situação, está tão bom ali, que nós já acostumamos com isso. Eu já ouvi pessoas, Mateus, dizer que, de repente, a pessoa tem uma dor na coluna. Ah, já toma remédio, não cura e não sara. A pessoa fala, pastor, é o seguinte, eu já estou acostumado com esta dor, porque esta dor não para, essa dor não passa, então o médico disse que não tem mais jeito, então eu estou me acostumando com essa dor. Quem está me entendendo, diga amém. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que em nome de Jesus,
Se esta dor tiver que cair por terra esse ano, ela vai cair, porque é ano de renovo. É ano de mudança, é ano de transformação, e tem muitas coisas que não dependem de Deus. Pastor, o senhor está louco? Como que não depende de Deus? Então Deus não tem poder? Deus tem poder, mas tem algumas coisas que eu preciso mudar, que não depende de Deus, porque é a minha atitude. É a atitude do ser humano, é a atitude do crente, é a atitude do cristão que vai nos fazer mudar. Deus vem então e fala com esse homem: construa uma arca. Você vai encher de bicho, vai colocar sua família dentro, e vou salvar só você e tua casa. Aquele que não entrar na arca não vai ser salvo. Imagine, ele tinha uma opção: ou fazer a arca e entrar dentro, ou ir com a maioria, ou ir no meio, ou ir com a galera. Ah, eu não estou nem aí, mas não sei, parece que não chove nesse tempo. Será que vai chover? Ah, eu não acredito nisso, eu não confio nisso. Então eu vou com a maioria. Então, querido, cabe a mim e cabe a você ir para a Bíblia, ir para a palavra do Senhor, estudar a Bíblia, ouvir a palavra do Senhor, entender, compreender e colocar o quê? A palavra de Deus em prática na minha vida, para que você seja renovado. E a única coisa que pode renovar um homem, a única coisa que pode renovar o ser humano, se chama palavra de Deus. É a palavra de Deus que me renova, é a palavra de Deus que te renova. Eu às vezes não gosto de falar muito desse assunto, porque na minha vida eu já virei essa página, já ficou para trás. Mas quando vocês olham aqui em cima o pastor Pedro hoje pregando a palavra do Senhor, vocês acham que eu nasci nesse altar pregando? Vocês acham que eu nasci numa família de crente? Não. Não. Mas pela misericórdia do Senhor, eu creio que o Espírito Santo entrou em mim e me renovou para a glória de Deus. E até hoje, querido, o Espírito Santo está querendo entrar na vida de muita gente que está aqui. E eu tenho dito, queridos, não adianta a gente vir aqui, sentar nessas cadeiras aí, tranquilos, confortavelmente, ouvir a palavra, cumprir é como se fosse picar o cartão na empresa onde você trabalha, e vir aqui aos domingos ouvir a palavra do Senhor, mas o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes continuar do mesmo jeito, da mesma forma e da mesma maneira. O renovo, querido, não está na mão de Deus. Ele dá a direção, Ele mostra o caminho, mas cabe a mim e cabe a você querer mudar ou não mudar. Quantas pessoas poderiam ter entrado na arca com Noé, mas não entraram? Quantas pessoas que zombaram dele, quantas pessoas que riram dele, mas Deus estava determinado a renovar. Eu quero dizer para você, nessa noite, uma coisa para você. Não pense você, que se Deus quiser renovar alguma coisa na tua vida ou na minha vida, você vai impedir ou eu vou impedir, não. Ele vai criando situações, Ele vai levando a gente para um caminho, Ele vai levando a gente para um lugar que você vai sentir, que você vai olhar e você vai ver, realmente não tem jeito, eu vou ter que dar o meu braço a torcer para Deus. E é um conselho que eu quero dar para você: dê logo o braço a torcer, a perna, cabeça, pescoço, porque se nós tentarmos fazer braço de ferro com Deus, é impossível. É impossível. Pastor, mas Jacó lutou com o anjo e venceu. Mas e agora, pastores? Jacó lutou com o anjo e venceu. Queridos, Deus é poderoso, infinitamente poderoso. Não tem nada e nem ninguém, que possa vencer o Senhor, a não ser que Ele permita que você vença. Jacó tinha um objetivo, Jacó tinha um plano, Jacó tinha um projeto. Vem o anjo e desce para poder trazer para ele ali uma nova, e ele disse: olha, enquanto você não me entregar, eu não vou te largar por nada. Quem está me entendendo, diga amém. É renovo. Porque a turma vivia falando um monte de coisa desse Jacó, mas vem ele e a partir daquele momento ele foi renovado, não largou o anjo, lutou, fez de tudo que ele podia, e teve até o nome trocado, gente.
Queridos, o ano novo já está aqui. Nós já estamos vivendo o ano novo. Pastor, eu estou vivendo o ano novo, mas não aconteceu nada ainda. Mas e aí? O que você está esperando? O que você está esperando? Jacó, a Bíblia diz que agarrou o anjo e não largou o anjo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, nesse ano novo de 2024, você pelo menos está orando mais do que você orava no ano de 2023 ou continua igual? Você está buscando a Deus de uma forma diferente ou está do mesmo jeito, da mesma forma? Aquilo que você precisa mudar na tua casa, aquilo que você precisa fazer na sua casa, você já tomou uma atitude, mudou, ou ainda continua da mesma forma, ou ainda continua do mesmo jeito? Queridos, não está na mão de Deus. O desejo de Deus é abençoar. O nosso Deus é um Deus de transformação, o nosso Deus é um Deus de mudança. Então vem Deus e destrói tudo. Mas Ele destrói tudo e começa, como eu disse para vocês, do mesmo tronco. Sabe? Ele não construiu uma nova terra. Ele não fez o ser humano de novo, porque o ser humano já existia, mas ele pegou alguém que estava disposto, ele pegou alguém que estava disponível e disse: olha, eu achei um homem, eu achei uma família que dá para começar, dá para renovar, através da casa dele, através da família dele. E está bem claro aqui. Vamos para a Bíblia? Capítulo 8 de Gênesis, versículo 16. Olha o que está escrito. Sai da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Está falando de quê? De família. Ele pegou uma família para poder renovar, para poder, sabe, fazer de novo. E o versículo 18. Então Noé saiu, e com eles seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus família. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus precisasse começar de novo, se Deus precisar renovar de novo, você não precisa levantar a sua mão. Deus pode contar com a sua família, porque ninguém vai fazer o renovo de uma nação sozinho. Ninguém vai gerar filhos sozinho. Quem está me entendendo, diga amém. Então que em 2024 as famílias estejam unidas. Que em 2024 as famílias venham ter compromisso um com o outro. Porque se Deus precisar da tua família, se Deus precisar da tua casa, como que vai fazer? Ah, pastor, mas eu briguei com a pastora e, olha, passa a semana que vem que eu tenho 7 dias para poder fazer as pazes com ela de novo e tal, e daí o senhor, quem está me entendendo, diga amém, queridos. Nosso Deus não trabalha dessa forma, nosso Deus não trabalha assim. Por isso, tome atitude de mudança, tome atitude de renovo. Não vai adiantar chorar, não vai adiantar você fazer promessa, não vai adiantar não, é atitude. O renovo vem de uma atitude. Deus disse que iria renovar. Buscou uma família. E essa família diz para Deus o quê? Estamos aqui. Estamos dispostos e disponíveis. Quem está me entendendo, diga amém. Então preste bem atenção. Você que está de briguinha aí. Você que está de cara feia com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, não sei com quem aí. Viu? Deixa eu dizer para você. Já desmancha esse bico aí que Deus pode precisar da tua casa. Deus pode precisar da tua família, mas e daí, pastor? E daí o problema é seu. Porque se ele precisar, querido, pode ter certeza que ele vai fechando um funilzinho assim, e vai, até que vai passar uma filinha. Vai entrar na arca e depois sair, depois de alguns dias. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, 2024. É um ano que precisa terminar a brincadeira, queridos. Nós precisamos parar de brincar. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que parar de brincar. Parem de brincar, queridos. Parem com isso. Ah, eu sou assim. Agora só vou falar com ele daqui. Para com isso. Para com isso. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos a hora que Jesus vai nos chamar. O Espírito Santo, né, vai nos chamar para entrar na arca celestial.
E quando entra na arca celestial, você não volta mais. Ou você vai para o céu, ou vai para aquele outro lugar que eu não gosto nem de falar o nome. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, assim, é muito simples servir a Deus. É muito fácil servir a Deus. É só nós realmente mudarmos o nosso comportamento e sabe, permitir o quê? Sermos renovados. Nós precisamos permitir sermos renovados diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, na casa, na família. E o lugar mais difícil, queridos, o lugar mais difícil para sermos renovados, sabe onde é? É dentro da nossa casa. É com a família. Porque lá a gente não usa máscara. Lá a gente é de verdade, queridos. Aqui na igreja parece um teatro. Sangue de Jesus tem poder. Quando tinha antigamente, né, o teatro das máscaras. Gente, é tempo de vivermos de verdade. Tem que ser de verdade. Não adianta nós levarmos de brincadeira. Não adianta nós levarmos achando que nós vamos conseguir enganar alguém. Você não vai enganar nem a você mesmo, porque você sabe que está mentindo. Você sabe que o que você diz não é verdade. Você sabe que o seu comportamento não é verdadeiro. Então é tempo de renovo. Você não vai precisar morrer para nascer de... Não, você não precisa. A única coisa que nós precisamos, queridos, é entendermos que nós precisamos sermos o quê? Renovados. O primeiro passo é estar dentro da arca. O primeiro passo é estar dentro da palavra do Senhor. O primeiro passo, queridos, é estarmos dentro de uma igreja que pregue a palavra, de uma igreja que pregue a verdade. Eu poderia trazer aqui para vocês a teologia da prosperidade, estaria todo mundo gritando e aplaudindo, eu recebo, tipo assim, o irmão recebe, eu recebo, pastor, em nome de Jesus, levanta que eu vou profetizar na sua vida, vai ter carro, vai ter casa, vai, irmão, vai ter casa, vai ter carro, vai ter muita coisa, mas também vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar, querido, tem que trabalhar, porque não vem de graça. Não vem de graça, não. Ou tem alguém que está recebendo aí dinheiro na conta, sem trabalhar. Se tem, levanta a mão e eu vou até passar o número da minha conta para você depositar um pouco para mim, querido. Então, queridos, o renovo tem que ser de verdade, meus irmãos. Tem que ser de verdade. Então, você vem para cá, aquilo que eu disse, o nosso culto não começou quando você chegou aqui. Não, começou quando você... Domingo passado. Vocês querem ver uma coisa, querido? Tem algumas pessoas que vão rir, outras vão ficar bicuda comigo. Mas, devagar você vai acostumando. Você quer um exemplo? Queridos, nós sabemos, desde domingo passado, que hoje nós teremos culto, não sabia? Aí, sabe o que acontece? Isso é no meu caso, não é caso de vocês não. Isso é o meu caso. O meu caso. Aí, de sábado para domingo, eu vou dormir 3 horas da manhã. Aí levanto mais cedo, porque é domingo, passeio, vou para o shopping, vou para todo lado. Aí eu venho aqui para a igreja, querido. 6h30, 7 horas, né? Só o pastor falando, só o barulho dos ventiladores do microfone. O que acontece comigo? Se eu ficar um pouquinho mais sentado, eu vou dormir. Mas, queridos, é o renovo, queridos. Nós sabemos, desde domingo passado, que hoje teria culto. Nós sabemos que amanhã, segunda-feira, nós temos que trabalhar, se nós posarmos na rua. Quem está me entendendo, diga amém. É tempo de renovo. É tempo de renovar, é tempo de mudar, queridos. Mas não é tempo de dar desculpas. Não vai adiantar a gente chegar depois com desculpas. Porque Deus, quando Ele quer renovar, Ele renova. Você já parou para pensar? Noé com a família dentro da arca. Noé, vamos conjecturar, vamos imaginar que tivesse uma janelinha na arca, e mesmo que não tivesse, vocês já imaginaram que a gente batendo no lado de fora da arca, pedindo pelo amor de Deus para entrar, a gritaria, o desespero para poder entrar na arca, e Noé não poderia abrir a porta para ninguém entrar. Quem está me entendendo, diga amém. Mas todo mundo tinha ouvido. Mas todo mundo sabia, mas todo mundo riu, mas ninguém acreditou. Meu querido, então você no seu trabalho, na tua casa, no meio da sua família, na escola,
Quando alguém souber que você é crente, que você é cristão, mas crente de verdade, sabe por que eu estou dizendo crente de verdade? Porque muitas vezes nós estamos no trabalho faz 15 anos. Muitas vezes a gente trabalha na empresa faz 10 anos. E ninguém sabe que nós somos crentes. E ninguém sabe que nós somos cristãos. E aí, sabe, a pessoa lá dentro da tua empresa, dentro no meio da tua família, onde você passa, precisando de Jesus, precisando de uma palavra, a pessoa precisando ser renovada em Cristo Jesus, e você é um crente 007, disfarçado. Ninguém sabe que você existe. Quem está me entendendo, diga amém. Meu irmão, por onde você passar, por onde você for, eu tenho ensinado também aqui, né, que a pior coisa que tem é um crente chato. Aquele crente que quer fazer todo mundo ir para a igreja, e a igreja dele é boa, a igreja dele é a certa, só a igreja dele que vai para o céu, e fica falando e falando e falando e falando na cabeça das pessoas. Tem muita gente que não vem para a igreja por causa disso. Mas tem muita gente que também não vem para a igreja, porque tem pessoas que são omissas. Tem crente omisso, tem pessoas que não abrem a boca para poder falar de Jesus. A outra pessoa está reclamando: estou com problema na casa, na família, no trabalho, estou sem dinheiro, não estou conseguindo pagar as minhas dívidas. Ei, não é por sua conta e risco, mas é por conta e risco de Jesus Cristo. Estenda essa sua mãozinha aí, bota na cabeça da pessoa, fala: posso orar por você? Pode. Pode orar, ora por ela. Ministra sobre a vida dela, fala com ela, fala de Jesus para ela. Ou Jesus não tem feito nada na sua vida? Se Jesus tem feito alguma coisa na sua vida, se você foi renovado através da palavra do Senhor, se Jesus tem mudado a tua vida, pelo amor de Deus, abra a tua boca e pregue, abra a sua boca e fale de Jesus para as outras pessoas, mas com sabedoria, com entendimento. Quem está me entendendo, diga amém. Vocês sabem que eu sou meio doido, não sabe? Há um tempo atrás, não muito tempo, e a pessoa está aqui hoje, por isso que eu vou falar, eu estava na Caixa Econômica Federal. Fui lá para sacar um dinheiro lá na conta da pastora Márcia. E daí encontrei um casal de irmãos que há muito tempo eu não via. E na verdade, eles que me viram, que me conheceram. O pastor Pedrinho, tal, não sei o quê. Ah, é o Pedrinho, sou eu mesmo, tal. Eu falei: gente, quem que é? Ah, eu sou irmão fulano e eu sou irmã fulana. Eu falei: meu Deus do céu. Nos demos ali um grande abraço naquele lugar. E eu comecei a conversar rapidamente ali com eles. E aí, em qual igreja que vocês estão, tal, não sei o quê, babá. O irmão falou: pastor, a gente está meio parado, tal. E a irmã virou e falou: pelo amor de Deus, não me fala de igreja. Eu não quero escutar falar de igreja, porque eu estou... Falei: opa, olha aí, olha a oportunidade, olha só. Aí no meu coração eu já falei: Deus, seguinte, o Senhor não me deixou eles me ver por acaso aqui, falar comigo e vai ficar do mesmo jeito. Aí deixei ela falar, ela desabafou um pouquinho. Essa irmã estava tão machucada, tão ferida, por causa da igreja, com a igreja. Mas quem fere é a igreja de Jesus? Não, aquele ser humano que acha que é melhor. E, bom, resumindo, essa irmã estava machucada, filha: pastor, eu não quero ouvir falar de igreja. Eu falei: não, tudo bem. Você não quer ouvir falar de igreja, então não vou falar de igreja. Só vou te falar uma coisa para você. Eu falei: hoje a salvação entrou na sua casa. Foi ou não foi, irmã? Hoje a salvação entrou na tua casa, porque eu duvido que Deus nos fez encontrar aqui para ficar do mesmo jeito. Não, pastor, se o senhor quiser conversar de outro assunto, o senhor conversa, mas de igreja eu não quero saber e tal. Bom, resumindo, queridos, acabou que passaram por aqui, tomaram um café, conversaram um pouquinho, aí nós nos encontramos e fomos conversando e tal. Resumindo, estão na igreja hoje de volta, para a glória do nome de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, queridos? Agora, o pastor é um ungidão de Deus, o pastor é o cara. Não sou nada, queridos. Quem é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que pode te usar para quê? Para que nós possamos ajudar as pessoas a serem o quê? Renovadas. Essa família foi renovada através do quê? Da palavra do Senhor, queridos. Através da palavra. Então 2024 é ano de renovo. Agora não vamos esperar
né? Chega a Deus para poder querer destruir tudo de novo. Deus destruir tudo de novo para poder renovar. Embora ele fala, né, que ele prometeu que ele não vai mais destruir a terra, ele não vai mais destruir o ser vivente, ele não vai mais fazer isso. Mas será que Deus vai ter que causar um outro incidente, alguma outra coisa aí, para poder a gente poder acordar e ver que realmente as coisas estão chegando no final, que as coisas não estão, queridos, para brincadeira? Nós estamos vendo aí, queridos, em vários lugares do mundo já, nação contra nação guerreando. Agora já não são mais rumores de guerra, a guerra já começou. Será que isso não tem o perigo de amanhã ou depois virar aí uma terceira guerra mundial? Não sei. Mas e se virar a terceira guerra mundial? E aí, pastor, como é que nós vamos fazer? Queridos, é continuar firmes na palavra do Senhor, é continuarmos orando, porque aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, o renovo na minha vida e o renovo na tua vida, ele precisa acontecer. O que é o renovo para nós, queridos? É voltarmos de novo a crer, é voltarmos a acreditar, a confiar, sabe? Aquele primeiro amor, quando nós viemos para Jesus, quando Jesus nos encontrou, quando Jesus nos aceitou, porque na verdade é Ele que nos aceitou, né? Ah, eu aceitei Jesus. Não, é Jesus que me aceitou, é Jesus que te aceitou. É simplesmente nós termos a sabedoria, termos o entendimento de saber que nós precisamos, querido, fechar com Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Não tem. Isso eu garanto para você que não tem. Vamos aí ainda para a Bíblia, queridos. Abra comigo, por favor, agora, no livro ainda de Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Versículo 11 ao 16. Vamos continuar ainda falando do renovo. Aleluia, Jesus. É só para a gente poder entender, ficar bem claro na nossa mente. Versículo 11 do capítulo 9 de Gênesis. Sim, faço minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo o ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós e com todo o ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transbordarão em dilúvio para destruir as criaturas. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha que Deus maravilhoso. Deus vem, renova tudo, mas Ele fez uma promessa. Ele deixou um sinal no céu, uma aliança. E quando a gente olha, a gente vê ali, né, o arco-íris. E a gente, quando olha, a gente contempla realmente, lembrando, né, o que Deus disse, o que Deus falou, a promessa, e a gente se alegra. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Mas quando nós olhamos, queridos, para o arco-íris, ele é realmente um arco de flecha. É um arco que está esticado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o arco, ele está esticado. Eu creio que Deus não vai soltar a mão desse arco para que a flecha seja lançada para destruir. Mas nós temos visto aí o próprio homem, o próprio ser humano, destruindo tudo. Por quê? Porque não estão se renovando. Não estão se permitindo renovar. A mente continua a mesma, o pensamento o mesmo, a visão a mesma. Então acaba acontecendo o quê? As guerras, as tribulações, as destruições, mas o sinal de Deus ainda continua lá no céu. Isaías capítulo 40, versículo de número 28. Isaías capítulo de número 40, versículo 28. Aleluia, Jesus. Glória
a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? O seu entendimento é insondável, e dá força ao cansado e fortalece o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém, queridos? Uma palavra também muito conhecida no meio do povo de Deus. E quando a gente olha para esta palavra nos enche de ânimo, ela nos enche de coragem, principalmente aqui no versículo, vamos ver aqui, versículo 31, que fala sobre a águia, que renovarão as forças como a águia, né? Com asa, né? Subirão e renovarão. Então, muitas vezes, quando nós olhamos, querido, para esse versículo, e muita gente prega, muita gente fala, né, a respeito da renovação da águia, que a águia se renova e sobe no mais alto monte, aí ela fica escondida quando ela tem 40 anos, e fica lá por 150 dias, e tira as unhas, e tira o bico, e tira as penas, e isso e aquilo, e depois de 150 dias, quando a águia é renovada, ela sobe de novo e desce, e faz um voo lindo, e depois sobe. Quem já ouviu essa historinha da águia? É muito linda, não é, queridos? Maravilhosa. É uma historinha linda. Mas, irmão, isso é fábula. Isso é história. Isso não é verdade. E quando a gente vem aqui para essa passagem da palavra do Senhor, a gente olha para esta passagem da palavra do Senhor, pensando na águia que se renova e a águia que muda. Isso não é verdade, queridos. Embora a águia é uma das aves mais imponentes, ou se não a mais imponente, a maior que tem, a mais poderosa, né? A gente vê lá, eu gosto muito de ver aqueles vídeos lá da África, lá, aquelas coisas, né? Então a gente vê, né? A águia vindo, pegando um cabrito e levando um cabrito embora para o ninho. Então realmente, queridos, é uma ave muito forte. Então, o que está mostrando para nós aqui, queridos, é a força da águia. É isso que a Bíblia está mostrando para nós. É isso, né, que Isaías, né, que é o escritor direcionado ali pelo Espírito Santo, ele quer mostrar para a gente o quê? A força, o poder, mas não que ela vá com 40 anos, vai para um alto monte. Então isso não é verdade. Isso não acontece. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, agora, a questão do renovo, queridos, quando a gente ainda acreditava nessa historinha, a gente se sentia como se fosse a águia, né? A gente começava a ouvir isso aí. Meus irmãos, eu me via entrando numa caverna e ficando mais escondido, e tirando o bico, tirando as penas e fazendo aquele renovo, aquela coisa bonita. Mas isso é uma história, isso é uma fábula. Isso é uma história, isso é uma fábula. Embora a águia é o símbolo da maior nação, ou da nação mais poderosa, né? Dito a nação mais poderosa da terra, os Estados Unidos. Né? Então, o símbolo dos Estados Unidos, né, é uma águia. Por quê? Eu até fiz questão de marcar aqui. Então, o que os Estados Unidos, quando eles olham para a águia, os Estados Unidos olha pensando nessa fábula, nessa história, porque essa história nasceu lá. Os caçadores americanos, antigamente, quando iam caçar, né? Então via que as águias, elas vinham voando, subiam e desapareciam. E eles não conseguiam mais ver. Então, na mente deles, na cabeça deles, criaram essa história que a águia vai e tira bico, mas isso não é verdade. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque para a gente ter um renovo de verdade, para nós vivermos verdadeiramente um renovo diante do Senhor, nós não podemos viver de mentira, nós não podemos viver de fábulas, nós não podemos viver de histórias que não são verdadeiras, porque tem que ser de verdade. E quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Então sinto muito se eu tirei o chão de alguém hoje aqui achando que a águia... Então isso não é verdade.
né? Mas para os Estados Unidos a águia tem um grande significado, por ser a ave mais imponente, mais forte. Então, os Estados Unidos tem a águia, né, como liberdade, o símbolo de liberdade e renovação. Amém? Então a águia, as penas dela se renovam, mas querido, mas não todas de uma vez. A águia fica peladinha depois. Então não tem isso. Não existe isso. Então é um símbolo de força, de vitalidade e de renovação. Mas não significa que vai para o monte, fica escondida lá e vai arrancar todas as penas. Então, é por isso que eu fiz questão de trazer isso hoje. Por quê? Porque quando nós olhamos para isso, a gente tem uma força, mas numa mentira. E nós não podemos viver de mentira, nós temos que viver de verdade. A águia, sim, é um lindo animal, um belo animal, um exímio caçador. Visão de Superman. Mas a questão dessa restauração, o restante disso aqui não é verdade. Então, queridos, o primeiro passo que nós precisamos ter para um renovo, nós precisamos ouvir a verdade. Muitas vezes nós estamos precisando de ouvir a verdade, mas muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Então tem muita gente presa. Tem muita gente que não está conseguindo ser renovado, porque está vivendo o quê? Na mentira. E nós não queremos que você venha para cá para ouvir mentira. Nós queremos que você venha para cá para ouvir a verdade, porque é a verdade que vai te colocar de pé. É a verdade que vai te renovar. É a verdade. É como eu disse para aquela família na Caixa Federal. A salvação entrou na casa de vocês, a salvação voltou, vocês vão ser renovados de novo. Agora está fácil? É lógico que não está, está difícil, porque não é fácil se manter de pé, não é fácil continuar caminhando, não é fácil continuar correndo, mas aqui Deus está dizendo o quê? Né? Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? O seu entendimento é inescrutável. Então, meu irmão, é Ele que é forte, é Ele que tem poder, é Ele que pode fazer a mudança. Então Deus está falando assim: ô ser humano, vocês são fracos, vocês são caídos, mas eu posso renovar, eu posso fazer. Versículo 29, ele dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Olha só, aquela família estava cansada, estava sem vigor, mas quando a palavra de Deus chegou até eles, queridos, eles foram revigorados, eles foram colocados de pé de novo. E não é por minha causa, mas é pela palavra do Senhor. Então o renovo que eu e você, aquilo que nós estamos precisando, queridos, para esse novo ano, é realmente a mão de Deus posta sobre a minha vida, é a mão de Deus posta sobre a tua casa, é a mão de Deus posta sobre a tua família. Mas se permita Deus colocar a mão sobre você, permita Deus te encontrar, permita Deus achar você. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus mudar você. Tire esse pensamento ruim da cabeça. Tire esse gênio ruim que você tem, porque senão Deus não pode fazer, Deus não pode agir. Se você já desceu as águas do batismo, já aceitou Jesus, se você já é de Jesus, mas como que continua com esse gênio ruim? Precisamos de renovo, precisamos sermos renovados, querido. E o renovo tem que ser de verdade, o renovo tem que ser de dentro para fora. Não adianta mudar somente a roupa, não adianta somente mudar o sapato, o corte de cabelo, mas o coração não muda. Então tem que mudar a roupa sim, isso é bacana, isso é legal, é bonito. Mas mude também, querido, o comportamento, mude também o pensamento. Mude o comportamento, mude o seu pensamento também. Porque a roupa é fácil de mudar. A roupa, queridos, é fácil de trocar. Mas lá dentro, o íntimo, o interior, o coração, o pensamento, os costumes, isso é difícil. Mas precisamos sermos renovados. Precisamos sermos renovados, meus amados.
Precisamos sermos renovados, meus queridos. E o versículo 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor, o que acontece com as pessoas que esperam no Senhor? Os que esperam no Senhor, acontece o quê? Renovarão. Repita comigo de novo, renovarão. E isso é só para quem espera no Senhor. Então não adianta esperar no presidente dos Estados Unidos. Não, talvez, é só talvez. Talvez não adiante esperar no nosso presidente. Talvez, mas talvez possa que aconteça um milagre e as coisas melhorem. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós precisamos esperar naquele que pode renovar a nossa vida, naquele que pode renovar o nosso entendimento, aquele que pode nos ensinar a amar de novo, sabe, esperar naquele que pode nos ensinar, sabe, a perdoar, queridos. Isso é renovo, isso é renovo. Sabe o que nós fizemos em casa esse ano? Confesso para vocês que eu nunca tinha feito. Temos um plano e temos um projeto para o ano 2024. E aí ficou todo mundo falando, vamos fazer, não vamos mudar, isso, aquilo. O que nós fizemos? Sentamos na mesa e falou, bom, vai fazer? Então, 3 pastores e mais um que está crescendo lá. Então nós vamos orar nesse sentido. Nós vamos orar por isso aqui. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, nós temos um plano, nós temos um projeto, coisas que nós precisamos mudar, coisas que nós precisamos renovar. Porque não adianta Deus dar um tema, querido, para mim, que sou pastor da igreja, e a gente continuar do mesmo tamanho que estava, do mesmo tamanho que era. Então algumas coisas realmente precisam ser mudadas. E pensa que é fácil? Pensa que é gostoso? Pensa que é bonito? Não, porque quando existe um renovo, alguma coisa foi tirado, alguma coisa foi cortado, para que possa haver o renovo. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, algo velho, algo meio antigo tem que sair para o renovo poder nascer de novo. Para que o renovo possa nascer novamente, né? Quando nós vamos lá para o livro de Jó, se puder colocar para mim, Jó capítulo 14, versículo 7. Jó capítulo 14, versículo 7. Mostrando que nós precisamos sermos renovados, que tem condição de mudar. Diz assim: pois para uma árvore há esperança, mesmo quando cortada, volta a brotar. E os seus brotos não deixam de o quê? De existir. Próximo. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó. Próximo. Ela brotará ao cheiro das águas e lançará ramos com uma planta nova. O que Jó estava dizendo para Deus? Senhor, eu já não aguento mais. Não tem mais jeito para mim, não tem mais condição para mim. Mas quando eu olho para uma árvore cortada, quando eu olho para uma árvore caída, mesmo a árvore cortada, mesmo a árvore caída, Senhor, eu consigo ver que dela saem alguns brotos. Mesmo de um tronco que está prestes a morrer, ainda sai um renovo. Quem está me entendendo, diga amém. Porque Jó estava doente. Você conhece a história. Então Jó olha para a situação dele e fala: Senhor, o Senhor dá uma oportunidade para uma árvore, e o Senhor não dá uma oportunidade para mim, para um ser humano. Mesmo uma árvore cortada, quando está destruída, ela ainda pode gerar um renovo. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Se para uma árvore cortada existe a chance, existe a oportunidade de um renovo, existe a oportunidade de uma mudança, existe a oportunidade de uma transformação. Você acha que para mim, que para você, que Deus não está vendo, que Deus não está olhando, que Deus não vai nos ajudar? Se Ele deu a direção, é porque Ele já deu a provisão.
Se Deus nos deu a direção de ser o ano do renovo, é porque Ele já deu a provisão, e eu creio nisso piamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus dá uma direção, é porque Ele já deu a provisão, Ele já preparou. Agora vai ser fácil? Não. Sabe por quê? Porque para renovar tem que tirar alguma coisa, para renovar tem que cortar algumas coisas. E a minha pergunta é, não precisa nem olhar para mim se você não quiser, pode baixar a cabeça. O que você precisa cortar nesse ano de 2024? O que nós precisamos cortarmos nesse ano de 2024? O que nós precisamos tirar? Em que área da minha vida, em que área da sua vida nós precisamos, queridos, sermos renovados para podermos estar no centro da vontade perfeita do Senhor? Porque a Bíblia diz que a gente só não é consumido por causa de quê? Das misericórdias do Senhor. E as misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que duram para sempre. Mas até quando nós vamos... Até quando nós vamos brincar e apostar que Deus... não, Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Mas a minha vida e a sua vida, ela é finita. Chega um momento que acaba. Chega um momento que vamos voltar para casa ou vai lá para o outro lugar, o vizinho. E ir para o vizinho não é bom. Nós temos que voltar para a nossa casa, queridos. Voltar com Jesus. Acordar de manhã cedo do lado do apartamento de Jesus Cristo. Se abrir a janela do seu apartamento lá no céu assim, olhar... Jesus Cristo levantando, acordando, caminhando de manhã cedo naquele lugar mais lindo, mais bonito. Quem está me entendendo, diga amém, querido. Não vai ter funk, não vai ter gafieira, só músicas instrumentais tocando. Pastor, mas eu não gosto. Vai acostumando lá. Tranquilidade, paz. Tem gente que está rindo. Mas sabe por quê? Eu também estou rindo. Mas estamos rindo de nós mesmos, querido. Sabe por que a gente não consegue entender isso quando a gente fala sobre esse, né? Porque a gente hoje, o nosso coração, a nossa mente, não está renovada, não está preparada para esse tempo. Talvez não está preparada para este lugar. Mas a hora vem. Os dias estão chegando. Tudo indica que está muito próximo. E uma hora dessa qualquer, o céu pode se abrir. O céu pode se abrir. E Jesus pode voltar. E essas cadeiras poderão estar todas vazias aqui. E como eu gostaria, queridos, que todas as cadeiras estivessem vazias. Mas se nós entendermos que precisamos realmente sermos renovados, essas cadeiras todas estarão vazias. Toda a cidade de Santa Gertrude estará vazia. Todo o estado de São Paulo estará vazio. Todo o Brasil estará vazio. Mas infelizmente nós sabemos que não é assim. Mas nós temos uma opção. Ou entrarmos na arca com Noé, ou ficarmos lá de fora e esperarmos o grande dilúvio, a grande chuva que virá. Só que dessa vez nós não sabemos chuva do que vai cair. Porque a água não vai ser. Pode ser fogo, pode ser bomba de míssil de todo lado aí, nós não sabemos. Mas fiquem tranquilos. Se nós entendermos, se nós compreendermos que nós não somos desse lugar, se nós entendermos que nós estamos de passagem aqui, se nós entendermos que nós somos estrangeiros aqui, se nós entendermos que nós já fomos enxertados na videira verdadeira, e nós não fazemos ou não faremos um dia mais parte desse plano terrestre, então o nosso coração, a nossa mente, não precisa ficar cheio de medo. Porque se nós entendermos que o céu é melhor do que aqui, se nós entendermos que poder contemplar a face do Senhor é melhor do que aqui, na verdade a nossa oração deveria ser o contrário. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? A nossa oração deveria ser o contrário. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Mas como nós às vezes não conseguimos entender isso, a gente fica com medo. Mas que o renovo venha acontecer nesse ano, na minha vida e na sua vida. Eu quero ler mais alguns versículos aqui, e já estou caminhando para o final, para a gente poder entender e fechar esse pensamento dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo também de número 3. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é o Deus do renovo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de... Olha aí. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Próximo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Próximo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é... Próximo. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Queridos, infelizmente, alguns de nós até nos batizamos, até levantamos a nossa mão, até falamos que aceitamos ao Senhor Jesus, mas o renovo ele tem que ser por inteiro e por completo. Tem que nascer da água de verdade, e o Espírito Santo tem que entrar nessa pessoa, para que você possa ser renovado de corpo, alma, mente, o seu espírito, para que nós possamos um dia podermos ver a face do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Para poder ser renovado, tem que nascer de novo. Foi o que Deus fez lá em Gênesis, quando ele passou a régua em tudo e só sobrou uma família. O meu pensamento é a minha palavra para você nessa noite. Cuide da sua casa. Cuide da sua família. Senta com todo mundo lá, queridos. Chama. No começo é meio desconfortável, mas depois aí as coisas vão se acertando. O difícil é você dar o primeiro passo. O difícil talvez é você falar as primeiras palavras, mas depois o Espírito Santo entra junto na conversa. Ele vai te conduzindo, ele vai te abençoando, ele vai te ensinando, ele vai moldando, ele vai trabalhando, ele vai operando. E a vitória vem. E a vitória chega. Quem está me entendendo, diga amém. Então não precisa ter medo de sentar. Não precisa ter medo de conversar, não precisa ter medo de falar a verdade. A verdade às vezes dói um pouco, mas depois cura, mas depois sara. A mentira, né, às vezes levanta o ego lá em cima, mas depois daqui uma semana, um mês, o cara está quebrado, machucado, ferido, destruído. Mas a verdade não, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a verdade que muda, é a verdade que transforma. Por isso eu quero que você receba esta palavra nesta noite. Como pode, Senhor, um homem já velho voltar para o útero da mãe novamente? Tem jeito? Não. A renovação tem que ser de mente, a renovação tem que ser de comportamento, a renovação tem que ser de pensamento, a renovação tem que ser de fé. Renove a sua fé. Se a sua fé está pequena nesse ano 2024, peça a Deus, porque a Bíblia diz que a fé, nós temos que pedir para Deus, para Ele aumentar a nossa fé. Peça para Deus aumentar a sua fé, que quando Deus aumentar a tua fé, o teu comportamento muda, a tua visão muda, a tua casa muda, o seu trabalho muda, o seu ministério muda,
A vontade de desistir para. A vontade de parar com tudo também, isso aí não... Quem está me entendendo, diga amém. Simplesmente creia, simplesmente confie e simplesmente deixe Deus trabalhar e deixe Deus fazer aquilo que somente Ele sabe. Que é dar direção, é dar rumo para que nós possamos caminhar, para que nós possamos seguir para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.